Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Med Canal e hoje a gente continua o nosso curso de neuroanatomia passando pelo diencéfalo. Bom pessoal, então depois que a gente falou sobre medula espinhal, depois que a gente passou pelo tronco encefálico falando de bulbo, ponte e mesencéfalo, e depois de ter falado sobre o cerebelo, hoje é vez da gente começar a falar sobre o diencéfalo. Começar porque o diencéfalo é um assunto bastante extenso, principalmente no que diz respeito aos aspectos funcionais. Por isso, para não ficar muito cansativo, eu resolvi dividir essa videoaula em duas. Nessa primeira, a gente dá uma geral no diencéfalo e fala um pouco mais especificamente de tálamo, epitálamo e subtálamo, deixando o hipotálamo e seus aspectos funcionais para uma segunda videoaula que vai ao ar, portanto, na semana que vem. De antemão, eu já peço desculpas se nesse vídeo o áudio estiver saindo com um pouquinho mais de ruído do que o normal. Isso porque está chovendo muito lá fora, provavelmente vocês vão ouvir um ou outro trovão durante a aula, e nem fechando a janela e fechando a cortina está dando para isolar totalmente o som da chuva. Acho que não vai atrapalhar em nada, mas fica aí então, para o caso de vocês estarem notando um pouco mais de ruído. Bom, o que é então o diencéfalo? Antes de falar sobre o diencéfalo especificamente, vale lembrar que o cérebro, o que a gente conhece como cérebro, é formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Então, e o telencéfalo, ele cresce em volta do diencéfalo, vamos dizer assim. Então é como se você tivesse o diencéfalo e o telencéfalo ele acaba cobrindo o diencéfalo, que acaba ficando restrito mais à parte mais basal do cérebro, podendo ser visto somente na porção inferior do cérebro. Então, grande maioria do cérebro é formada pelo telencéfalo, que é o córtex cerebral, que são os núcleos da base, que a gente vai ver nas próximas aulas, e o diencéfalo fica então sendo aquela porção mais inferior, que está coberta pelo telencéfalo. O diencéfalo, ele compreende então o tálamo, o epitálamo, o hipotálamo e o subtálamo. Todas essas estruturas do diencéfalo, elas vão ter uma relação muito direta com o terceiro ventrículo. A gente já estudou lá no bulbo o quarto ventrículo e agora a gente fala então sobre o terceiro ventrículo. E se todas essas estruturas elas têm uma relação tão próxima com o terceiro ventrículo, e é muito importante a gente conseguir visualizar como que as estruturas do diencéfalo se relacionam com o terceiro ventrículo, então nada mais certo do que antes de entrar na estrutura do diencéfalo e das suas partes, a gente falar um pouco sobre o terceiro ventrículo. Bom, então nessa imagem a gente tem um corte mediano do cérebro, e você pode ver essa região toda aqui formada pelo telencéfalo, e aqui, mais especificamente, a gente tem o diencéfalo. E essa região aqui do diencéfalo, ela é formada então pelo terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, ele vai se comunicar com o quarto ventrículo, que está aqui, através do aqueduto cerebral, que é essa estrutura aqui. Aqui a gente tem o mesencéfalo, Então, o quarto ventrículo vai se comunicar com o terceiro ventrículo pelo aqueduto cerebral. Bom, nessa figura a gente pode ver uma espécie de depressão, que é essa daqui, olha, que é o sulco hipotalâmico. Ele tem uma grande importância porque a parede lateral do terceiro ventrículo, ela é dividida em uma porção que pertence ao tálamo e uma porção que pertence ao hipotálamo. E quem vai dividir tálamo
de hipotálamo é exatamente esse sulco hipotalâmico. Unindo os dois tálamos, então você imagina que aqui a gente tem o tálamo de um lado e aí a gente vai ter o tálamo do outro lado, né, do outro hemisfério cerebral, e a gente vai ter essa parte aqui que está mais branquinha, que seria uma ponte unindo os dois tálamos. Essa ponte é chamada aderência intertalâmica, que é uma trave de substância cinzenta que une os dois tálamos. A aderência intertalâmica, ela vai atravessar então a cavidade ventricular, né, formando aí a união entre os dois tálamos. Para você entender melhor essa relação entre o tálamo, a aderência intertalâmica e o terceiro ventrículo, imagine o seguinte, imagine que a minha mão fechada é o tálamo, né? Então o tálamo, ele é uma estrutura par, né? Uma estrutura que existe em duas, né? Você tem o tálamo de um lado e você tem o tálamo do outro lado. Você vai ver que na hora que a gente isola o tálamo, ele realmente tem essa aparência de um ovo, né? de um ovoide. Então você tem o tálamo dos dois lados. Unindo esses dois tálamos, imagina então que a minha caneta aqui seria a aderência intertalâmica. Note que os dois tálamos, eles não estão grudados um no outro, né? Existe um espaço entre eles que é atravessado pela aderência intertalâmica. Esse espaço aqui em volta, né, que fica entre um tálamo e o outro, é justamente o terceiro ventrículo. Então, você imagina, aqui é o terceiro ventrículo. Essa parede do terceiro ventrículo é formada pelo tálamo. Aqui abaixo a gente teria o hipotálamo, né? O sulco hipotalâmico estaria aqui dividindo uma estrutura da outra, de forma que as paredes do terceiro ventrículo, as paredes laterais do terceiro ventrículo, são formadas pelo tálamo e pelo hipotálamo. O assoalho do terceiro ventrículo, ele é formado por uma série de estruturas que pertencem ao hipotálamo, que são o quiasma óptico, o infundíbulo, o tubercinéreo e os corpos mamilares. Todos eles são partes do hipotálamo que vão estar formando o assoalho do terceiro ventrículo. A parede posterior do terceiro ventrículo, ela é formada pelo epitálamo, que está bem aqui. O epitálamo, ele forma então a parede posterior do ventrículo acima do sulco hipotalâmico. De cada lado do epitálamo, na parte mais alta da parede lateral do ventrículo, a gente vai ter as estrias medulares do tálamo saindo aqui. Essas estrias medulares, elas vão ser o local onde vai se inserir a tela corioide. A tela corioide, ela forma o teto do terceiro ventrículo. E dessa tela corioide vai se invaginar na luz ventricular os plexos corioides do terceiro ventrículo. Os plexos corioides, como a gente vai ver ainda, eles são responsáveis pela formação do líquor. Finalmente, a parede anterior do terceiro ventrículo, que está bem aqui, é formada por uma estrutura que é chamada lâmina terminal, que vai unir os dois hemisférios cerebrais e fica entre o quiasma óptico e a comissura anterior. Não se preocupem, todas essas estruturas sobre as quais eu estou falando agora, quiasma óptico, comissura anterior, tela corioide, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes mais à frente. Por enquanto, eu só quero que vocês consigam visualizar a posição das estruturas que formam o terceiro ventrículo, né? As estruturas que formam as paredes do terceiro ventrículo, de forma que o terceiro ventrículo, ele é uma cavidade que ele está fechado por todos os lados por estruturas pertencentes ao cérebro, né? Então, como eu disse, o teto ele está formado pela tela corioide, o assoalho por aquelas estruturas do hipotálamo, à frente você tem
a lâmina terminal. Atrás você tem o epitálamo, de forma que o terceiro ventrículo é uma caixa fechada, que está resumido nessa figura aqui, ó. Então, nessa figura, a gente vê os limites, né, do terceiro ventrículo. O limite superior, a tela corióide, o limite inferior, formado por aquelas estruturas que a gente viu, quiasma óptico, infundíbulo, tuber cinéreo e os corpos mamilares, todos eles pertencentes ao hipotálamo. Na parte posterior, a gente tem o epitálamo e na parte anterior, a lâmina terminal. Lembrando que as paredes laterais são limitadas pelo tálamo e pelo hipotálamo. Bom, então depois que a gente caracterizou o terceiro ventrículo, agora a gente pode falar então sobre a estrutura macroscópica das partes, né, que formam o diencéfalo. E a gente começa a fazer isso pelo tálamo. O tálamo ele é formado por, como eu disse, duas massas volumosas e ovoides de substância cinzenta, unidas entre si, né, pela aderência intertalâmica, e elas ficam na face mais látero-dorsal do diencéfalo. É uma imagem que a gente já está acostumado, a gente já viu, né, daqui para baixo a gente tem o mesencéfalo com os colículos, né, colículos inferiores, colículos superiores, e aqui eu tenho o tálamo. Esse aqui é um tálamo e esse aqui é o outro tálamo, sendo que aqui no meio a gente tem o terceiro ventrículo nessa visão então superficial dorsal do diencéfalo. Bom, o tálamo, na sua extremidade mais anterior, que está bem aqui, ele vai ter uma eminência que é o tubérculo anterior. O tubérculo anterior do tálamo, então, seria essa eminência aqui, olha, esse altinho, né, popularmente falando, no tálamo, que se chama tubérculo anterior. Na extremidade posterior do tálamo, a extremidade posterior do tálamo ela é consideravelmente maior. E ela apresenta uma grande eminência que é o pulvinar, essa grande eminência aqui na parte mais posterior do tálamo. E o pulvinar ele vai se projetar sobre duas estruturas, que são o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre eles, dizendo que o corpo geniculado lateral faz parte da via óptica e o corpo geniculado medial faz parte da via auditiva. A face medial do tálamo ela vai formar a maior parte das paredes laterais do terceiro ventrículo, como eu falei. E a face superior do tálamo, a porção mais lateral dela, ela vai fazer parte do assoalho do ventrículo lateral, que seria mais ou menos nessa região aqui. A face lateral do tálamo ela vai ser separada do telencéfalo por uma estrutura que se chama cápsula interna. A cápsula interna ela vai ser um feixe de fibras que vai basicamente ligar, né, as estruturas do córtex às estruturas subcorticais. Então, boa parte das estruturas que saem do córtex e vão para centros subcorticais, eles vão passar pela cápsula interna. E a face inferior do tálamo, ela vai continuar com o hipotálamo e com o subtálamo. O tálamo ele tem funções relacionadas com a sensibilidade, principalmente, além de outras funções que a gente vai ver um pouco mais à frente. Depois a gente fala sobre o hipotálamo. O hipotálamo é uma área relativamente pequena, que fica abaixo do tálamo e ele está muito relacionado com o controle da atividade visceral. O hipotálamo ele compreende estruturas que estão nas paredes laterais do terceiro ventrículo, abaixo do sulco hipotalâmico, além das estruturas que formam o assoalho do terceiro ventrículo, aquelas estruturas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Essas estruturas são o quiasma óptico, que é essa estrutura aqui,
O quiasma óptico, ele vai receber as fibras que vêm do nervo óptico e vão cruzar, em parte, aqui no quiasma óptico. Elas vão continuar, então, formando os tratos ópticos que vão se dirigir aos corpos geniculados laterais. Depois do quiasma óptico, a gente tem o infundíbulo, que é essa estrutura aqui. O infundíbulo, ele tem forma de funil e vai se prender ao tubercinério, que é a próxima estrutura aqui que forma o assoalho do terceiro ventrículo. O tubercinério, ele vai então gerar, né, o infundíbulo, e o infundíbulo ele vai servir como ligação entre o diencéfalo e a hipófise, a glândula hipófise que está aqui, que tem grande importância, e a gente vai ver quando a gente estiver estudando o hipotálamo. Além disso, a gente tem os corpos mamilares, que são eminências arredondadas de substância cinzenta, que a gente também vai ver um pouco mais com detalhes mais à frente. O epitálamo, ele vai limitar posteriormente o terceiro ventrículo, acima do sulco hipotalâmico. Então aqui a gente tem o sulco hipotalâmico e aqui a gente tem o epitálamo. O epitálamo tem como elemento mais evidente a glândula pineal, que é essa estrutura aqui que está se projetando ali atrás. E a glândula pineal, ela vai repousar sobre o teto do mesencéfalo. Aqui a gente tem o teto do mesencéfalo, aqui a glândula pineal. A base da glândula pineal ela vai se prender anteriormente em dois feixes de fibras transversais. A comissura posterior, que está aqui, e a comissura das abênulas, que está mais aqui na parte de cima. A comissura posterior, ela situa-se bem no ponto em que o aqueduto cerebral se liga ao terceiro ventrículo, e ela é considerada o limite entre mesencéfalo e diencéfalo. Por fim, a gente tem o subtálamo, que vai ser uma pequena região que vai servir de transição entre o tegmento do mesencéfalo e o diencéfalo. E ele é a única parte do diencéfalo que não tem relação direta com o terceiro ventrículo. E por isso é que a gente não visualiza o subtálamo naquela visão que a gente tinha das paredes do terceiro ventrículo. Então, só para vocês entenderem a localização do subtálamo, eu fiz um esqueminha aqui bem simples mesmo, só para vocês visualizarem. Então, imagine que aqui a gente tem o tálamo, aqui o hipotálamo, né, formando a parede do terceiro ventrículo, né, naquela visão que a gente já viu. Imaginando que aqui seria mais lateral e aqui mais medial, né? De forma então que a gente teria, por exemplo, o outro tálamo do lado de cá, a aderência hipotalâmica, e essa região toda aqui, o terceiro ventrículo. Neste ponto aqui, que eu circulei, a gente teria o subtálamo, essa região aqui que eu circulei. De forma que os limites do subtálamo seriam o tálamo superiormente, o hipotálamo medialmente e lateralmente, aqui a gente tem a cápsula interna, limitando o subtálamo. Algumas estruturas do mesencéfalo elas vão adentrar no subtálamo, já que o subtálamo é uma área de transição. Por exemplo, o núcleo rubro, a formação reticular e a substância negra. São estruturas que estão no mesencéfalo, mas elas chegam também até no subtálamo, formando o que a gente chama de uma zona incerta do subtálamo. Bom, já entrando na parte funcional do subtálamo, que é bem rapidinha, o subtálamo ele vai ter ligações recíprocas com o globo pálido. O globo pálido, a gente vai ver, faz parte dos núcleos da base. Então a gente vai ter um circuito pálido subtálamo palidal que está relacionado com o controle da motricidade somática. E a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente estudar os núcleos da base.
E essa região é tão intimamente ligada, né, à movimentação somática que uma lesão do subtálamo ela leva a um sintoma que é o chamado hemibalismo, que são movimentos involuntários das extremidades, que são movimentos muito violentos que acontecem até durante o sono e que podem levar o paciente à exaustão, né, porque são movimentos incontroláveis e movimentos intensos. Isso porque, como eu disse, o subtálamo está ligado ao controle da motricidade voluntária. E o subtálamo ele tem importantes ligações com os núcleos da base. Por isso essas funções a gente vai ver com muito mais detalhes na hora que a gente estudar os núcleos da base. Dito isso, a gente passa a falar agora mais sobre o tálamo. O tálamo, né, como eu já falei, ele é formado por aqueles ovoides de substância cinzenta e dentro deles a gente vai conseguir distinguir vários núcleos. O tálamo ele é formado por muitos núcleos, ele tem mais de 50 núcleos e por isso a gente divide esses núcleos em grupos, né, porque são muitos núcleos e nem todos a gente vai estudar separadamente. Então nessa imagem daqui de cima, que é uma imagem retirada do Atlas de Anatomia do Netter, a gente tem os ovoides talâmicos, né, separados. Aqui a gente tem a parte anterior deles, aqui a parte posterior e a aderência intertalâmica unindo os dois tálamos. A superfície dorsal do tálamo, que seria essa superfície aqui, a superfície dorsal do tálamo, ela é revestida por uma lâmina de substância branca, que é o extrato zonal do tálamo. Ele vai se estender até a face lateral do tálamo. Na face lateral do tálamo, ele recebe o nome de lâmina medular externa. Entre a lâmina medular externa e a cápsula interna, que eu falei que é o que divide o tálamo do telencéfalo, a gente vai ter o núcleo reticular do tálamo. Então, nesse outro corte aqui, que é um corte frontal, né, do tálamo, vocês podem ver então que aqui na face dorsal você teria o extrato zonal, a gente tem a lâmina medular externa, seguida pelo núcleo reticular, e aqui então seria a região correspondente à cápsula interna. O extrato zonal ele também vai penetrar no tálamo, formando um septo, né? Esse septo é a lâmina medular interna. A lâmina medular interna ela percorre o tálamo longitudinalmente e quando ela chega na parte mais anterior, ela vai se bifurcar em Y de forma a delimitar a área dos núcleos anteriores do tálamo. No interior da lâmina medular, que a gente vê nesse corte aqui, da lâmina medular interna, a gente tem núcleos, né, que estão inseridos dentro da lâmina, que são os chamados núcleos intralaminares do tálamo. Como eu disse, o tálamo ele é formado por mais de 50 núcleos e para facilitar o estudo, eles são divididos então em grupos, que são o grupo anterior, o grupo posterior, o grupo mediano, o grupo medial e o grupo lateral. E aí a gente vai dar então agora uma passada por cada um desses grupos, mostrando, né, os principais núcleos e as principais funções desses núcleos. E a gente começa pelo grupo anterior. O grupo anterior ele tem os núcleos que estão naquela região delimitada pela bifurcação da lâmina interna, da lâmina medular interna. E esses núcleos do grupo anterior, eles têm ligação com os corpos mamilares, através de um feixe de fibras que é o chamado fascículo mamilo-talâmicos, né, com os corpos mamilares que estão lá no hipotálamo. Essa ligação ela é muito importante porque ela faz parte do circuito da nossa memória, que é o circuito de Papez. No grupo posterior, a gente vai ter o pulvinar. O pulvinar do tálamo ele tem funções que não são muito conhecidas,
que parecem estar envolvidas com atenção seletiva, parecem ter alguma coisa a ver com linguagem, porque lesões nessa área acabam causando algum problema de linguagem. E o grupo posterior também tem os corpos geniculados. O corpo geniculado medial, que está relacionado à via auditiva, e o corpo geniculado lateral, que está ligado com a via óptica. Assim como acontecia lá no colículo superior, né, que está ligado à via óptica, no corpo geniculado lateral a gente também não tem um núcleo de substância cinzenta compacto. A gente tem sim camadas concêntricas de substância branca e cinzenta intercaladas. E como é que funciona o caminho do impulso visual, né, que chega até o corpo geniculado? Bom, o impulso visual ele começa na retina, que vai, através do nervo óptico, levar esses impulsos até o quiasma óptico, onde uma parte deles vai cruzar e gerar o trato óptico. O trato óptico vai chegar ao corpo geniculado lateral, do corpo geniculado lateral, através de um trato, que é o trato genículo-calcarino, ele vai chegar então até a área visual primária, lá no córtex, que é exatamente o chamado lábio do sulco calcarino, lá no córtex, que a gente também vai ver com mais detalhes à frente. Por outro lado, a via auditiva, que chega até o corpo geniculado medial, ela tem um caminho que é o seguinte. A via auditiva, então, ela começa no ouvido interno, onde a gente vai ter receptores que vão estar captando, né, os impulsos sonoros, as ondas sonoras, e vão chegar até uma estrutura que é o gânglio espiral. O gânglio espiral, ainda dentro do ouvido interno, ele tem o corpo do primeiro neurônio dessa via auditiva. Esses impulsos saem do gânglio espiral através do nervo vestíbulo coclear, mais especificamente na porção coclear. O nervo vestíbulo coclear ele vai chegar lá na ponte, como a gente já viu, nos núcleos cocleares da ponte, onde a gente tem então o segundo neurônio dessa via. Dos núcleos cocleares, a gente tem então a formação daquele corpo trapezoide que vai cruzar o plano mediano e infletir cranialmente, formando o leminisco lateral. O leminisco lateral chega no colículo inferior, no mesencéfalo, onde a gente tem então o terceiro corpo de neurônio dessa via. Do colículo inferior, através do braço do colículo inferior, a gente tem então o corpo geniculado medial, onde temos o quarto neurônio da via. Do corpo geniculado, através da radiação auditiva, o impulso chega ao córtex cerebral na área auditiva primária. Lembrando que nem todas as fibras cruzam o plano mediano, né, para formar o corpo trapezoide, de forma que os impulsos auditivos eles são cruzados e não cruzados, né? E aí a gente viu completinha a via auditiva. Bom, dito isso, a gente fecha o nosso estudo do grupo posterior e a gente passa a falar sobre o grupo mediano. Os núcleos do grupo mediano eles têm função também muito pouco conhecida e as ligações principais dos núcleos desse grupo são com o hipotálamo, né? O que leva a crer que esses núcleos eles vão ter função muito relacionada com a atividade visceral, já que o grande controlador da nossa atividade visceral é o hipotálamo. No grupo medial, a gente tem principalmente aqueles núcleos intralaminares. Os núcleos laminares vão receber fibras da formação reticular e eles vão fazer parte daquele sistema ativador reticular ascendente, o SARA. Né? Eles vão ter função ativadora sobre o córtex, né? Que vão ter papel então no funcionamento do ciclo sono-vigília. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o SARA, dar uma passada geral no SARA quando a gente estiver estudando o hipotálamo, então aguardem. E finalmente o grupo mais importante para essa função sensitiva do tálamo, que é o grupo lateral. O grupo lateral ele vai ter um subgrupo dorsal e um subgrupo ventral, sendo que o mais importante é o subgrupo ventral. A gente vai falar um pouco, bem rapidamente, sobre 5 núcleos do grupo lateral.
O núcleo ventral anterior, ele recebe fibras que vêm do globo pálido e emite essas fibras lá para as áreas motoras do córtex. Ele está relacionado ao planejamento e à correção do movimento somático. O núcleo ventral lateral, além dele receber parte das fibras que vêm do globo pálido, ele vai receber fibras do cerebelo, integrando a via cerebelo-tálamo-cortical, também relacionado ao planejamento e à correção motora. O núcleo ventral posterolateral, ele vai ser um integrador sensitivo. Ele vai receber fibras dos leminiscos medial e espinhal. Lembrando que o leminisco espinhal ele é formado pela união dos dois tratos espinotalâmicos. Então, boa parte da sensibilidade somática vai estar chegando no tálamo nesse núcleo. Ele vai projetar fibras para a área somestésica do córtex, que é o giro pós-central, que a gente vai ver mais à frente. E o núcleo ventral posteromedial, ele recebe fibras do trato trigeminal, que vai estar trazendo a sensibilidade somática de boa parte da cabeça, e também fibras do núcleo do trato solitário, que vai estar trazendo impulsos gustativos. E ele vai estar mandando esses impulsos para a área somestésica, para o giro pós-central, e também para a área gustativa, que fica no córtex da ínsula, lá no telencéfalo. E por fim, nesse grupo, a gente fala sobre o núcleo reticular. O núcleo reticular, como eu disse, ele fica na lateral do tálamo, e ele vai estar recebendo quase todas as fibras do tálamo que vão estar saindo para ir pela cápsula interna até o córtex. O núcleo reticular ele tem como característica própria, que diferente dos outros núcleos do tálamo, o fato dele ter como neurotransmissor o GABA, que é um neurotransmissor inibidor. Então, o núcleo reticular ele serve como modulador, ele serve como controlador, ele serve como um portão dos impulsos que estão saindo do tálamo. Ele vai estar modulando esses impulsos que saem do tálamo e vão para o córtex. Além disso, o núcleo reticular ele também vai ter ligação com o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que tem a ver com o ciclo de sono e vigília. Ele vai estar relacionado com o fato de, por exemplo, enquanto a gente dorme, a gente não tem sensações somáticas, Então, essa ligação do núcleo reticular com o SARA, ele faz com que, durante o sono, por exemplo, o núcleo reticular ele vá inativar aquele núcleo ventral posterolateral que tá transmitindo a nossa sensibilidade somática, de forma que essas sensações elas sejam inibidas durante o sono, que a gente não tenha essas sensações somáticas durante o sono. Falando um pouco sobre as relações do tálamo com o córtex, a gente acabou de falar sobre o núcleo reticular, e falando sobre o núcleo reticular, dá pra gente ver que o tálamo ele não é um simples retransmissor, ele não é um simples canal de passagem dos estímulos sensitivos até o córtex. Através do núcleo reticular, o tálamo vai modular essas sensações. E, de fato, existem algumas sensações até que já se tornam conscientes de forma um pouco mais difusa, mas se tornam conscientes já a nível talâmico. Por isso mesmo, o tálamo ele é um elo essencial para a nossa sensibilidade entre os receptores sensitivos e o córtex, porque ele vai estar modulando essa sensibilidade. Todas as modalidades sensoriais vão passar pelo tálamo, com exceção de uma, que é a olfação, que não passa pelo tálamo. Tirando o olfato, todos os outros sentidos, todas as outras sensações, elas vão ter uma passagem pelo tálamo que vai modular essas sensações. O tálamo tem como principal função, na verdade, distribuir os impulsos sensitivos. Então, os impulsos sensitivos chegam todos ao tálamo. O tálamo, então, ele distribui os impulsos que ele recebe das vias sensoriais às áreas específicas do córtex para cada uma das modalidades sensoriais. Além disso, o tálamo ainda tem funções relacionadas à motricidade, como a gente viu aquelas ligações
com o cerebelo e com os núcleos da base, com o globo pálido. Ele tem funções relacionadas à memória, a gente viu as ligações com o circuito de Papez. Ele tem função relacionada ao comportamento emocional e também a ativação do córtex, né, através das ligações que formam o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. A síndrome talâmica, né, que é a síndrome gerada por uma lesão no tálamo, geralmente ela está relacionada a uma lesão vascular, ou seja, um vaso que irriga o tálamo e que por algum motivo deixa de irrigar o tálamo. Essa síndrome talâmica ela vai levar a uma alteração de sensibilidade e um sintoma muito característico é a chamada dor central, que é uma dor difusa, não localizada, que vai acometer todo o lado do corpo oposto ao tálamo lesado. Com isso, a gente deu aquela geral, né, no nosso estudo do tálamo e a gente pode então passar para o próximo estágio do diencéfalo. Depois que a gente falou do subtálamo, que a gente falou do tálamo, a gente fala do epitálamo para fechar a aula, deixando o hipotálamo para a próxima semana. O epitálamo ele tem como principal estrutura a glândula pineal. A glândula pineal ela tem células que são os pinealócitos. Os pinealócitos eles são ricos em serotonina e eles vão utilizar a serotonina como matéria-prima para produzir o hormônio da pineal, que é a melatonina. A melatonina ela é responsável por todas as funções da glândula pineal. E a síntese da melatonina ela é desencadeada pela noradrenalina. Assim, a inervação da glândula pineal ela é uma inervação simpática. Ela recebe fibras pós-ganglionares simpáticas que vão controlar a síntese e liberação da melatonina. A concentração de melatonina no sangue ela vai responder a um ritmo circadiano. A gente vai falar um pouco mais sobre ritmo circadiano também na hora que a gente falar de hipotálamo. Mas o ritmo circadiano é um ciclo, né, que vai integrar várias funções do nosso corpo de acordo com o dia, né, de acordo com o ciclo dia-noite. E a melatonina ela vai ser secretada principalmente à noite. Né? A concentração de melatonina no nosso sangue ela aumenta mais de 10 vezes durante a noite em relação à concentração durante o dia. Isso porque as fibras simpáticas, né, que levam à liberação da melatonina, elas vão trabalhar muito mais à noite do que durante o dia. E essa mudança na atividade simpática que inerva a pineal, ela vai vir lá do hipotálamo, de um núcleo no hipotálamo que a gente vai estudar mais à frente, que é o núcleo supraquiasmático. Esse núcleo ele tem ligação direta com a retina, então ele vai estar sempre recebendo informações sobre se é dia ou se é noite, de acordo com a luminosidade que ele recebe, de acordo com a informação a respeito da luminosidade que ele recebe da retina. Sobre as funções da glândula pineal, ela vai ter uma função antigonadotrófica, ou seja, a melatonina ela vai inibir as gônadas via hipotálamo. Agora, a evidência sobre a ação da luz sobre a maturação dos órgãos reprodutores no homem, ela é pequena. O que se sabe, por exemplo, é que meninas que são cegas de nascença podem ter um atraso no início da puberdade, né? Isso por causa dessa relação que existe entre a pineal e as gônadas. Além disso, um tumor de pineal em crianças pode levar ao aparecimento de uma puberdade precoce. A melatonina ela também vai ter ação na sincronização do ritmo circadiano com o ciclo de vigília e sono, ou seja, dando uma ação suplementar junto com o hipotálamo na regulação do nosso ciclo vigília-sono com o ritmo circadiano, né? Fazendo com que a gente tenha aquela tendência a ter sono e a dormir quando é noite e a acordar quando é dia. A melatonina participa da regulação da glicemia, ela vai inibir a secreção de insulina, ela vai ter ação
antioxidante, ela é um antioxidante poderosíssimo, né, que vai atuar no combate aos radicais livres, muito mais do que as vitaminas até. E além disso, através de mecanismos diversos, ela tem um papel ativador sobre o sistema imunológico. Essa foi uma pincelada rápida nas ações da melatonina e da glândula pineal, que é a principal componente do epitálamo. Com isso, a gente termina essa nossa primeira aula de diencéfalo. Na próxima, a gente fala sobre o hipotálamo, antes de entrar nas estruturas do telencéfalo. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima.